Quero aqui dar uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos que estão vendo este vídeo. Quero agradecer primeiramente ao pastor Adilson pela oportunidade. Também agradecer à Rádio 105, através do canal do YouTube. Nos proporciona essa oportunidade de estar falando um pouquinho acerca da Palavra de Deus, conversando com você através desse vídeo. Eu quero ler uma breve palavra e depois nós vamos estar meditando acerca desta palavra, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 11 e o versículo de número 1, que está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O livro de Hebreus é um livro que alguns atribuem a Paulo, a autoria, mas ele não está especificado qual o autor deste livro, né? Mas é um livro que fala diretamente aos judeus, na época dos judeus, e aos cristãos nos dias de hoje, né? Aqui eu vejo uma palavra bastante interessante, que fala sobre fé. Se nós formos hoje avaliar, cada um tem fé, ou expressa a sua fé de uma maneira diferente. E nesta noite eu gostaria, através desse vídeo, nós estarmos descobrindo algumas coisas que a Bíblia fala através da fé, né? Se nós fizéssemos a seguinte pergunta a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo: o que é fé? Qual é que seria a resposta minha e qual seria a sua resposta? Talvez nós vamos achar muitas respostas diferentes e muitas respostas iguais, né, acerca desse texto. Nós vemos que em Hebreus, também no capítulo de número 11, no versículo de número 6, o escritor vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós estamos falando da fé em Deus, né? Tem gente que acredita em uma série de coisas, mas nós aqui, através da Bíblia Sagrada, vamos falar na fé em Cristo Jesus, na fé em Deus, né? Tem um texto que me chama a atenção, em João, no capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 29. Nós vamos ver ali uma passagem bíblica que vai falar sobre um certo homem de Betânia, que tinha um nome chamado Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs. O texto deixa claro isso: Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Lázaro, tanto Marta e Maria, eram conhecidos de Jesus. Tanto é que eles enviaram um mensageiro a Jesus Cristo, que ele estava em outra localidade, dizendo que Lázaro estava doente, pedindo para que Jesus viesse até ele, porque Lázaro estava doente. Mas a Bíblia nos relata nesse texto, através desse texto, que Jesus demorou mais alguns dias naquela cidade, para então ir até a cidade onde estava Lázaro. E chegando lá, Jesus chegando na cidade de Betânia, Lázaro já havia morrido e já havia sido sepultado. Então nós vamos ver no texto que Marta vem ao encontro de Jesus, quando ele chega na cidade, e diz para ele: olha, Jesus, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Isso me chama a atenção, porque Marta tinha fé, né? Acreditava que Jesus realizava milagre, possivelmente viu alguns dos milagres que Jesus fez. Só que quando ocorreu isso com o irmão dela, ela, vamos dizer assim, ela posicionou que não, se Jesus estivesse antes da morte, era possível fazer alguma coisa. Agora ele já estava morto e estava sepultado, já não era mais possível fazer algo. Mas quando Jesus diz: olha, ele dorme, e que havia a ressurreição, havia a possibilidade de ressurreição, ela diz assim: não, verdadeiramente, se tu pedires a Deus, ele vai realizar. Então, existe fé, e algumas pessoas têm fé até certo ponto. Chega um determinado ponto, ali a fé se esvai. Não, até aqui eu acredito, daqui para frente não acredito mais. Marta mais ou menos fez isso. Ela acreditava que se Jesus estivesse ali juntamente com Lázaro, quando ele estava doente, Jesus ia impor a mão sobre ele, ia orar, e ele ia ser curado daquela situação.
Mas quando Jesus chegou e ele já havia sido sepultado, já havia morrido e havia sido sepultado, Marta como que dissesse assim, olha Jesus, não tem mais nada o que fazer. Né? Então há fés diferentes nesse episódio. E Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24 até o 34, vai falar de uma mulher que sofria uma hemorragia fazia 12 anos. Vai relatar muito sobre essa mulher e vai dizer que ela havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, né? Havia padecido grande período com esses médicos e não havia sido encontrada uma cura para aquela situação dela. Então essa mulher, ela ouve falar que Jesus ia passar pela cidade. Ela ouviu falar. E provavelmente ela ouviu falar também dos milagres que Jesus havia realizado ao longo das cidades onde ele passava. E ela colocou em sua mente que iria se encontrar com Jesus. Ela dizia para si mesma, olha, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então, o que aconteceu? Essa mulher se dispôs a fazer isso. E foi. No meio da multidão, eu imagino que uma pessoa que sofria desse mal 12 anos, estava fraca, né, indisposta em uma série de situações, mas mesmo assim ela se propôs a ir. E foi no encontro de Jesus onde ele estava. E a palavra de Deus nos diz que ela tocou nas vestimentas de Jesus, né, e Jesus percebeu que alguém havia tocado e que alguém tinha tocado de uma maneira diferente nele. As pessoas estavam ao redor de Jesus, encostavam nele, mas aquela mulher havia tocado de uma maneira diferente. Então Jesus parou e perguntou, quem me tocou? A mulher ficou atemorizada, ficou com medo de falar que era ela, mas ela se apresentou, eu te toquei. E Jesus vai falar no versículo seguinte, ele vai dizer assim, filha, a tua fé te salvou. Então esta mulher, ela acreditava realmente, não, se eu ir ao encontro de Jesus e eu tocar nas vestes, nem preciso que ele toque em mim, nem fazer uma oração por mim, nada. Eu preciso que chegar perto de Jesus e tocar em suas vestes e eu serei curada. E Jesus confirma a fé desta mulher. Ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, né? E está livre desse mal. Então ali eu vejo uma fé diferenciada, uma fé que crê que realmente havia uma possibilidade de cura para ela. Haja visto que ela já havia gastado tudo, a Bíblia deixa claro isso, todo o dinheiro dela com médicos tentando um jeito de resolver essa situação. Né? Então é uma fé diferente. Aí nós podemos perguntar, mas qual o tamanho da fé necessária para alcançar um milagre ou alcançar algo que eu necessito? Qual esse tamanho? Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Davi enfrentou Golias. Era necessário acreditar num Deus verdadeiro, um Deus que estava juntamente com ele para enfrentar um gigante daquele tamanho. Porque se nós observarmos todos os soldados que ali estavam, eram soldados treinados na guerra, acostumados com guerra. E a Bíblia diz que esse Golias vinha todos os dias e se apresentava a esses soldados e dizia, olha, tem um homem que possa me enfrentar, e nenhum tinha coragem para tanto. Davi, quando chegou para levar os mantimentos para os seus irmãos, ele não era soldado, mas ele ouviu sobre aquele gigante que afrontava a todos que estavam ali, e ele disse, eu enfrentarei. Por quê? Porque ele cria no Deus que ele servia. Porque por si só, comparado Davi com Golias, não teria nem como ter chance, homem contra homem. Né? Então é um tipo de fé diferenciada. Em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que havia um homem que procurou os discípulos de Jesus para pedir a libertação de seu filho que estava possuído por demônios. E o interessante desta história é que esse homem procurou os discípulos fizeram as orações, intercederam por aquele menino e não houve a cura. Aí, esse homem procurou a Jesus Cristo e disse, olha, os seus discípulos não conseguiram resolver o problema do meu filho.
E o filho dele se jogava sobre o fogo, se queimava, se jogava na água, a Bíblia relata isso, porque ele era lunático, ele estava doido. Por quê? Porque os demônios dominavam a sua vida. Então Jesus diz, olha, traga um menino. E ele trouxe o menino, e ele orou, expulsou aquele mal, e o menino ficou sarado. Aí Jesus chama os seus discípulos e diz assim, aos seus discípulos, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pedires para um monte se deslocar daqui para lá e de lá para cá, ele fará. Né? Então Jesus diz assim, homens de pequena fé, porque não tiveram fé suficiente para realizar aquele milagre. Né? Dependia de fé. E ele usa como exemplo o grão de mostarda, uma das sementes, se não a menor, mas uma das menores sementes do mundo. Né? Então ele está dizendo assim, olha, mesmo que você tenha uma fé pequenininha, mas se você não duvidar, você crê, vai acontecer algo extraordinário. Então, se nós formos para medir o tamanho da fé, de repente nós observamos algumas pessoas por aí e nós percebemos que a fé dela é maior do que a minha. Que a fé, a maneira de pensar e de acreditar nas coisas é maior do que a minha. Porque como diz a Bíblia no início ali que eu leio, o texto, a fé é o firme fundamento. Quando nós vamos construir uma casa, uma edificação, nós começamos pelo fundamento. E o fundamento tem que estar bom, o fundamento tem que ser muito bom, porque senão a estrutura que vem em cima não aguenta, vai cair tudo. Né? E através da fé, nós podemos crer em coisas que nós não vemos. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo de número 24 e o versículo de número 29, nós vamos ver ali a Bíblia falando sobre um tal de Tomé. Tomé era discípulo de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitado, ele apareceu para os demais discípulos e Tomé não estava ali. O que aconteceu? Quando Tomé veio e os discípulos falaram, olha, Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Ele disse, olha, eu só vou acreditar se eu tocar em Jesus, nas feridas, tocar. E a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu novamente para Tomé e aos demais discípulos e disse, olha, toca. Então Tomé só acreditou quando tocou. E muitas pessoas, a fé é desta forma. Eu acredito se eu ver. Só que a Bíblia nos diz diferente. A Bíblia nos diz, olha, é preciso acreditar, é preciso ter fé para ver as coisas. Não o contrário, eu preciso ver para ter fé. Então, meus queridos ouvintes, a Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que tiveram grande fé. Também dá-nos exemplo de pessoas que não tiveram fé suficiente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Pedro, quando viu Jesus andando sobre a água e pediu para andar sobre a água, num determinado momento em que ele creu que ele podia andar sobre as águas, ele continuou andando. Quando a fé dele ficou pequena, ele não conseguiu mais, ele afundou. Da mesma forma é nós. Às vezes nós cremos numa situação, não, vai resolver, eu creio que vai resolver, mas com o passar do tempo essa fé vai diminuindo. Vai chegando um determinado momento em que nós não conseguimos mais caminhar e nós precisamos do socorro de Jesus. É o que Pedro fez, porque pelo que a Bíblia nos deixa claro, ele iria afundar. E ele estende a mão e Jesus então puxa, segura ele. A questão de fé, meus queridos ouvintes, é algo muito relativo. Tem pessoas que acreditam em algumas coisas que não têm fundamento. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, ela nos dá o relato e a maneira que nós devemos ter fé e crer em Deus. Acreditar em Deus, nem todos creem da mesma maneira. Alguns creem que Deus tem um limite, assim como Marta fez. Marta, quando Jesus chegou ali, disse para ele, olha, se tu tivesse aqui, tivesse orado pelo meu irmão, ele não teria morrido. Então agora tu não podes fazer nada. E nas nossas vidas, às vezes, nós fizemos isso. Chega um determinado momento em que nós jogamos a toalha. Deixamos de crer. Quando nós deixamos de crer, a nossa fé é diminuída e automaticamente o milagre não acontece. Em determinados momentos da Bíblia Sagrada, nós vemos que todos os milagres que aconteceram, todas as pessoas que buscaram, cegos,
coxos, pessoas que tinham alguma dificuldade, primeiro eles precisaram crer, porque senão não iriam. Se não cresce que realmente Jesus poderia fazer o milagre, que os discípulos poderiam realizar o milagre, que os profetas poderiam realizar um milagre através da oração e da fé deles em Deus, nada teria acontecido. É necessário que nós possamos ter fé. E às vezes é necessário também que nós nos posicionamos perante Deus. Precisamos tomar uma posição de fé e crermos, porque crer é necessário. Não há como Deus operar na vida de alguém se ele não se dispõe a Deus poder fazer algo na sua vida. Há pessoas que, por exemplo, dizem, não, eu quero resolver e vou resolver. Quando chega um determinado momento que ele vê que ele não consegue resolver por si só, entra o desespero. Entra uma situação em que você já não tem mais controle. Quem conhece a Deus e crê em Deus é diferente. Porque chega uma situação em que eu não consigo resolver, eu busco a ajuda de Deus. Porque o impossível é para Deus. O que for possível, Deus não vai fazer. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no milagre de Lázaro, nós vamos ver que Lázaro estava sepultado e à frente do sepulcro havia uma pedra. Se Jesus tinha poder para realizar o milagre de ressuscitar a Lázaro, será que ele não poderia dizer para a pedra sair da frente? Será que ele não poderia dizer, olha, pedra, se desloca sozinha, abre o túmulo que eu quero que Lázaro venha para fora? Poderia. Só que esta parte, a parte de retirar a pedra, humanamente era possível. De repente um homem, 2 homens não desse conta, mas 3 ou 4, não sei qual era o tamanho da pedra, mas eles dariam conta de retirar, assim como colocaram ela. Agora, ressuscitar o Lázaro era outra história. Ali já fugiu do controle e da altura que os homens conseguiam fazer. Então isso, aí Jesus realizou. Da mesma forma nas nossas vidas. Tem pessoas que querem que Deus faça todas as coisas. Cruzam os braços e dizem, não, agora Deus prometeu que vai realizar um milagre na minha vida, eu não vou fazer mais nada. E não é assim. A Bíblia nos ensina diferente. Ela diz, olha, faça a tua parte, esforça-te que eu te ajudo. De maneira nenhuma nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós vimos quem foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, ele estava fazendo nada. Tu podes olhar todas as passagens onde alguém foi chamado para seguir a Jesus ou para fazer algo para Deus, ele estava trabalhando. Ele deixou os seus afazeres e foi fazer o que Deus pediu. E muitas pessoas querem que Deus faça todas as partes. Querem que Deus realize um milagre na sua vida, mas a sua parte ele não faz. E é necessário ser feito. Então, meus amigos, meus ouvintes, a fé é o firme fundamento. Se tu não creres na palavra de Deus, tu não creres que Deus existe, não tem mais o que fazer. É o firme fundamento. Não tem como levantar mais nada em cima desse fundamento se ele não existe. Então tem pessoas que até buscam uma ajuda espiritual ou algo assim, mas não creem. Se não crerem na Bíblia Sagrada, não crerem em Deus, não há muito o que fazer. Nós podemos olhar várias pessoas que se aproximaram de Jesus na época de Jesus ou dos discípulos, mas essas pessoas que alcançaram algo é porque creram. Diferentemente, não conseguem alcançar a bênção que estão buscando. Então, meus amigos, nós somos aqui da Assembleia de Deus, nós temos culto aqui no sábado e no domingo. De repente você nunca veio nos visitar. Faça isso. Venha nos visitar, será bem recebido. De maneira nenhuma nós vamos constranger você a fazer algo que você não queira. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai louvar a Deus aqui, vai participar do culto. Pode ter certeza que você vai ser abençoado, vai levar a bênção para a sua casa, para a sua família, porque todos nós gostamos de receber algo da parte de Deus, ser abençoado. E a Bíblia nos relata que Deus, quando criou o homem e a mulher, a primeira coisa que ele fez foi abençoar. É esse o objetivo de Deus, é abençoar o homem. Só que é necessário que nós abrimos a porta para a bênção. Então, de repente, você está passando por alguma situação difícil, primeiramente você vai precisar ter fé.
Você vai precisar crer, assim como esta mulher que passava 12 anos. 12 anos, não é 12 dias nem 12 meses, era 12 anos sofrendo com a hemorragia que ela gastou tudo que tinha tentando se curar e não conseguiu. Quando ela ouviu falar que Jesus ia vir, poxa, agora eu tenho uma oportunidade. Ela cria que realmente Jesus poderia fazer algo por ela. Porque possivelmente ela tinha ouvido falar que Jesus realizou milagres onde passou, né? E ela quis então, ela disse assim, se eu tão somente tocar nas vestes. Ela não propositou de receber uma oração de Jesus, a atenção de Jesus, não. Ela creu que se ela tocasse nas vestes seria o suficiente para ser salva, né? Para ser curada daquela situação que ela estava passando. Então nós temos cultos aqui no sábado, nos domingos, né? De repente você está passando por uma situação difícil, né? Ou alguém da sua família está passando por uma situação difícil. Você pode buscar por essa pessoa? Pode, porque a Bíblia nos relata de algumas pessoas que buscaram para outros, não era para eles mesmos, e foram abençoados, né? Então você que sentir o desejo de vir participar de um culto, venha. Você vai receber uma oração, você vai louvar a Deus, vai ouvir os hinos, vai sair daqui edificado. Com certeza você vai voltar para a sua casa e vai perceber que algumas coisas já começaram a mudar sobre a sua vida. Amém? Eu quero neste momento dirigir uma oração a Deus. E você que está passando por alguma situação e você crê que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus pode realizar um milagre na sua vida, você coloca a mão no seu coração e crê. Eu vou estar orando por você. De repente você está passando por alguma dificuldade, doença. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando hoje, mas Deus pode realizar um milagre na sua vida, assim como realizou na vida de muitas pessoas que a Bíblia nos relata. Você que é leitor da Bíblia, você sabe. Então, se Jesus disse assim, olha, se você crer, você pode realizar coisas maiores do que eu fiz. Então, por que nós às vezes ficamos limitando o poder de Deus? Nós precisamos crer. Eu quero orar por você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo agora, Senhor, esta oração, pedindo, Senhor, àqueles que estão agora crendo na Tua palavra, que Tu estendas as Tuas mãos sobre esta pessoa, venha guardar, livrar, Senhor, dar, Senhor, o necessário para sair dessa situação que às vezes é difícil para o ser humano. Estende as Tuas mãos, realiza um milagre, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.